Quem sabe me dizer quem foi a Carolina Maria de Jesus? O nome da escola é Carolina Maria de Jesus. Curiosamente, eu já tinha lido o livro e eu não sabia que o nome da escola era Carolina Maria de Jesus. Então eu achei conexões fantásticas nisso. Sendo assim, Márcia, você não me deixa outra alternativa. Você está expulsa do Carolina Maria de Jesus. É a autora do livro que a gente vai estudar esse semestre, Quarto de Despejo. A Carolina Maria foi a primeira mulher negra a publicar um livro no Brasil. Eu vou ler um trechinho aqui de uma entrevista dela. Quando perguntaram para ela o motivo para ela escrever um livro, ela respondeu: quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Não é à toa que a nossa escola chama Carolina Maria de Jesus, porque todo mundo que está aqui já levou muito não na vida. Todo mundo que está aqui já levou muita porta fechada na cara. A gente já tem uma batalha todo dia lá fora. Aqui dentro dessa escola, todo mundo veste a mesma camisa. "60 anos de Quarto de Despejo. 60 anos do lançamento. E no dia 28 de maio, Carolina escreveu: a vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. É nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. Preta é a cor da minha pele. Preto é o lugar onde eu moro." Carolina Maria de Jesus. Como falar dessa mulher incrível em tão pouco tempo, num simples vídeo? Impossível se faz. Só deixo aqui a nossa missão, tarefa, obrigação em manter viva a memória dessa mulher. Esse exemplo de dignidade e empoderamento. Essa estrela, muito além do seu tempo. Então, façamos esse esforço em proliferar e manter, fazer crescer a memória dessa mulher. Carolina Maria de Jesus. Salve! Quais são as principais diferenças entre o sítio aqui, a tranquilidade aqui, e a favela onde você morava? Aqui tem muito sossego, muita tranquilidade, os vizinhos bons. É muito bom morar aqui. E na favela, como é que era? A favela é turbulento demais, Deus me livre. O pessoal lá não tinha educação, era uns roubando os outros, Deus não sabe? Uma escritora que pensou o Brasil, mas teve suas ideias e expressões artísticas e políticas silenciadas. Carolina Maria de Jesus ganha agora uma exposição em São Paulo e ganha voz. A complexidade da sua obra, da sua arte, nos mostra 1000 Carolinas. Carolina foi uma escritora muito profícua e, além de tudo, uma multiartista. Uma escritora de contos, crônicas, poemas, peças de teatro, letras de música, gravou o seu próprio disco, fez experimentações têxteis. Quer dizer, era uma mulher de fato muito ligada à cena artística, intelectual de sua época. A Carolina publicou em vida 4 livros e deixou mais de 6.000 manuscritos. Então a gente partiu de um manuscrito que se chama Um Brasil para os Brasileiros. É a memória dela ficcionalizada, da sua infância, o período dela anterior à cidade de São Paulo, que a gente parte para pensar essa exposição. O primeiro contato que o grande público tem com ela é no jornal, né? É a partir de uma reportagem do Audálio Dantas, dessa mulher que vivia numa comunidade no Canindé, na favela do Canindé, que catava materiais na rua e que escrevia. Eu fui ao barraco da Carolina e vi que os seus originais eram um depoimento, significava um depoimento que nenhum de nós, por mais gênio que tivesse, poderia fazer igual. O livro que resultou disso, Quarto de Despejo, foi traduzido em 13 idiomas. E o que você responde para eles quando eles querem saber da vida dos favelados? Respondo que a vida dos favelados é uma vida indigente, uma vida de sofrimento para todos. E a sua vida? A minha vida vai indo mais ou menos.
sorriso, canto de boca. Nesse processo nós entendemos que seria interessante fornecer, devolver, quem sabe, um retrato de Carolina que fugisse dessa órbita da dor, do sofrimento. Aquela mulher com olhar taciturno, recluso, com o rosto sempre muito fechado, com um peso, que não deixa de ser uma projeção sobre a imagem de nós, mulheres negras, na sociedade brasileira. A Carolina era uma mulher consciente da sua negritude e orgulhosa dela. E a gente encontrou na pesquisa outras imagens de Carolina, a imagem de Carolina sorrindo, imagem de Carolina vaidosa, imagem de Carolina exibindo seu cabelo. Então toda essa outra Carolina, esses outros retratos de Carolina ganham muita importância nessa exposição, porque é uma forma de disputar uma outra narrativa sobre essa escritora. Ain't got no home, ain't got no shoes. Mesmo escrevendo um diário, ou mesmo fazendo essa narrativa sobre a vida dela, ela traz ali literariamente muitas inovações a partir dessa escrita do Quarto de Despejo, né? Carolina é muito difícil de definir em termos de gêneros estritos. Mesmo a ideia de diário, que é mais rapidamente atribuída aos seus escritos mais conhecidos, quando vemos mais perto, quando vemos a letra de Carolina, a maneira como ela organiza o seu diário, há várias passagens de autoficcionalização, por exemplo. Ela desafia o próprio gênero diário. Tem uma série fotográfica assinada pela Zélia Gattai, que na verdade assinava Zélia Amado, e que é provavelmente a primeira vez que um grande público vai ver. É uma oportunidade de ver essas fotos associadas a outras obras de arte que ajudam a gente também a ampliar esse entendimento. Foram 2 anos de um trabalho de imersão completa. A gente costuma dizer que passamos a ser uma espécie de netos de Carolina, ou nos sentimos assim. Quem vê a exposição vai ver a Carolina que já conhece, vai reconhecer, mas vai conhecer uma outra Carolina. Então, a gente acha que essa vai ser a riqueza da exposição. Lá em Sacramento tinha um homem, seu Manuel Nogueira. Ele lia o jornal para os negros analfabetos. Tinha também uma negrinha, a Isolina. Ela era solicitada para ler as receitas médicas. Eu tinha inveja de Lina. Se ela era preta e aprendeu, por que eu não vou aprender? Tudo que eu li da Carolina dizia sobre quarto de despejo. Quarto de despejo, quarto de despejo. E eu percebi que muita gente que até falava sobre quarto de despejo tinha lido muito mal e porcamente Quarto de Despejo. Então, como pode uma mulher, né, com 2 anos de escolaridade, né, não teve um diploma, publica um livro, né, que hoje está vertido para 16 idiomas, 46 países, vendeu cerca de 4 milhões de livros no exterior e uns 3 milhões de livros no Brasil, com a pujança de lançamento que bateu mais ou menos todos os recordes de lançamento, acho que foram 8 recordes de lançamentos. E todos os escritores dos anos 60 ficaram nos pés da Carolina, todos que não conseguiam acompanhar o sucesso dela. Chegou a vender 2.000 livros por dia. A Carolina foi vista como um objeto exótico por essa sociedade. Depois que ela percebeu isso, ela escreveu um livro, exatamente, que é o caso de alvenaria, ironizando essa relação social. Mas ela também se viu deslumbrada com essa relação, ela passou a consumir essa relação. Né? Então, a Carolina ia tomar chá fazano. Quando ela ganhou o Quarto de Despejo, o livro, publicou o Quarto de Despejo, ela comprou uma casa de 1,5 milhão de cruzeiros. Era algo hoje em torno, como se fosse 2 milhões de reais. Então, atrás dessa história que eu fui buscar uma mulher que era muito mais do que o Quarto de Despejo. Uma mulher que dos anos 60 não foi descoberta simplesmente nos anos 60. Ela tinha 20 anos de atividade literária, de militância literária. No caso da minha vida, quer dizer, eu sou de subúrbio, nasci num bairro chamado Magalhães Bastos, no Rio de Janeiro, e a literatura
eu posso dizer assim que ela deu um plus da minha salvação. Porque eu tive um trauma muito jovem, com 10, 11 anos, e eu não conseguia dormir. E eu então precisava complementar 24 horas acordado, sem nenhum sono, sem vontade de dormir. E fui para a leitura. E a leitura foi que me deu esse salto de libertação. Quer dizer, me deu asas. Eu saí daquele mundo, daquele meu quarto que eu tinha na casa da minha mãe, para um universo completamente desconhecido, que eu não via na comunidade do Realengo, onde eu morava, uma comunidade pobre, as pessoas com muita dificuldade na luta do dia a dia. E a literatura me trouxe um outro universo que ali não existia. Você cria uma cidade-estado, um bairro-estado, um bairro-universo, onde você consegue se movimentar, viver, interagir com os personagens, todos, né? Trazer o Machado para aquela situação, trazer o Lima, trazer o Cruz de Souza, enfim, né? Zé de Alencar. Então eu me lembro que meus primeiros ensaios como escritor, jornalista, foi falar sobre a história do Realengo. Eu comecei a escrever muito novo, 14 anos, por aí, já puxando para mim essa questão da identidade. A Carolina muito mal falava o português, né? Falava educação. Né? Então a Carolina tinha um coloquialismo que vem da tradição dela, da oralidade, né? Do avô, da mãe, da conversa com as tias, que ninguém sabia ler e escrever na família dela, mas sabia falar, sabia contar história. E ela tinha um ouvido poderoso de absorver essas histórias. Então a Carolina trouxe todo esse processo para mostrar o seguinte: com ou sem grandes estudos, você consegue contar uma grande história. Né? E a grande história tem um pouco a ver com a nossa vida, com a nossa experiência de vida, o que nós fizemos, o que nós vivemos, o que nós presenciamos, né? E tem a ver com o que a nossa imaginação pode criar. Uma mulher que viveu e escreveu nas condições mais inóspitas possível. Poderia ser qualquer coisa, menos uma literata. Né? Mas ela rompeu todas essas barreiras, ela quebrou esses paradigmas todos. E ela provou que é possível, sim, vencer pela literatura. Carolina Maria de Jesus é uma pessoa que, muito mais do que representar qualquer coisa, ela apresenta dilemas. Ela apresentou na sua caminhada uma obra muito complexa, que com certeza frustra quem vai ali esperando apenas encontrar algo que lhe fortaleça, que lhe apresente um espelho positivo. O problema não é o texto da Carolina. O problema é a incapacidade da sociedade de compreender a gama de estilos que mora na nossa língua. Eu acho que teria que ser feito um estudo bastante rigoroso da obra da Carolina. Já estão fazendo isso, para saber o que é português e o que é apenas um desvio da norma padrão da língua. Quando a gente simplifica a questão, dizendo ela escreve errado, porque ela escreve arroz com i, ou porque ela escreve frauta em vez de flauta, quase sempre a gente perde algo muito importante, que são as estilísticas ancestrais negras que estão no texto dela. Eu acho que a Carolina leva para a página marcas de uma linguagem oral. Por exemplo, aquela casa caiu às paredes. Se você corrigir isso, você perdeu uma potência que é mandar a preposição para casa do chapéu. Caíram as paredes naquela casa. Isso está coalhado no texto da Carolina. Na minha opinião, não deveria ser modificado. Por exemplo, quando ela troca o i pelo e. Então, operar na sintaxe, eu creio que amortece, anestesia, resseca a potência do estilo da Carolina.
marcas que não acrescentam nada para o discurso, para a prosa da Carolina, e também não dignificam o texto dela. Ela usa doutor, com R no final e o acento circunflexo em cima do último O, né? Não me parece uma marca de oralidade isso. Na minha opinião, seria uma marca de oralidade se ela tivesse escrito doutor, um acento no último O, sem o R. Pobre e rico são feridos. É importante essa edição agora, né? Que também segue uma caminhada trazida por movimentos negros. Isso não acontece à toa, isso não vem de graça, para que a gente continue entendendo o mais básico do contexto de Carolina, que é a anomalia de existirem favelas. Então há um risco da gente naturalizar as condições que geraram Carolina, em vez de questionar as condições que ela teve para viver e para escrever, e que nós temos aqui, ó. Elisa, e esse português aí, que é um termo que eu ouvi a primeira vez com Lélia Gonzalez? É dela. É de Lélia. É dela. Pois é. Eu acho o seguinte, a casa caiu as paredes. Nela é erro. Em Guimarães Rosa é estilo, é neologismo. Licença poética. Não é neologismo, mas é licença poética. Hoje, agora, conversando com o nosso querido Tom, é assim que sabe um monte de coisa que a gente não sabe. Mas eu perguntei de que ela morreu, e ele disse que foi de asma, morreu 62 anos de asma. Ou seja, de não conseguir respirar. Como George Floyd, só que a gente não vê o joelho, mas o racismo matou ela. O que eu acho é o seguinte, primeiro não estão se inscrevendo Carolina, estão colocando a Carolina, os textos da Carolina, onde deveriam estar. Letra de forma, ok? Nas livrarias, e eu espero que as editoras que estão agora publicando a Carolina devolvam a Carolina para o seu povo. Né? Porque a Carolina precisa ser devolvida para o povo dela. Ela está aqui não é à toa, né? Está aqui porque tem um grande grupo de mulheres, sobretudo, de homens negros, que querem ver Carolina, como querem ver Maria Firmina dos Reis, né? A Antonieta de Barros, sabe? A Alta de Souza, enfim, a própria Conceição, né? A gente fala muito da Conceição, comentando, mas a Conceição é muito bem relacionada, mas você nunca viu a Conceição na lista dos mais vendidos no Brasil. Então, são alguns absurdos que nos anos 50, 60, pegaram a Carolina, esse joelho continua lá sob o túmulo da Carolina em Cipó, né, ali onde ficava ali o sítio dela, né, que era o Parelheira Distrito de Cipó. Então continua lá esse joelho. A gente tem que tirar esse joelho da Carolina para acabar com essa coisa de fulano é inteligente, fulano não é inteligente. Eu estava falando do Guimarães Rosa, né? O que é nonada, por favor? Alguém sabe me dizer o que é nonada? Quer dizer, o Guimarães teve que escrever tanto para o seu tradutor alemão, porque ele não conseguia entender nada do Guimarães Rosa. Então, ele escreveu são cartas e cartas para poder ser entendido. Então, assim, e diários, eu peguei 60 grandes escritores no mundo que escreveram diários. De Albert Camus, por exemplo, né? Até Getúlio Vargas escreveu o diário e foi para a Academia Brasileira de Letras. Não é uma literatura menor. Nunca foi. Nunca foi, né? E é muito Você vê Anne Frank, é a literatura menor? Alguém já disse que Anne Frank é? Não. Então são essas incongruências que pesam sobre o negro em si. A minha vida até aqui tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu vivo. 15 de julho de 1955, aniversário da minha filha, Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.